Boa noite a todos vocês, meus ouvintes da FM Mundial, em 95.7 FM e AM 660. Segunda-feira, dia 25 de abril. Gente, olha... Tá terminando já o ano. Não, o ano não, pelo amor de Deus. Mas já foi um terço do ano. O ano tem 12 meses, só foram 4. Que absurdo, como o tempo voa. Tá voando muito rápido, você não acha? Hein, Thelma? Boa noite, ouvintes. Boa noite não, bom dia, meu bem. Boa noite, desculpa. Boa noite, nossa. O dia foi corrido hoje. É verdade. Você tá até se perdendo. É verdade. Boa noite, mas ouvintes. Toda vez eu faço isso aqui com o Carlos também. É isso aí. É um prazer novamente estar aqui com vocês, junto com o meu marido, Dr. Geraldo. É isso aí. E cada vez mais trazendo informações, esclarecendo sobre um assunto, né, bem interessante, que se fala muito, dá muita dúvida, que hoje nós vamos falar sobre clareamento dentário. Clareamento dental, ótimo, isso é a sua especialidade, né? Eu gosto bastante. Não é minha praia, mas é a sua especialidade, não é verdade? Você fez cursos para isso, não é verdade? Ela se discute, fala comigo, me ensina, me dá orientações, mas não é a minha especialidade. Mas para isso ela se preparou. E é muito importante saber quando o clareamento dental é efetivo. Quando é que ele realmente é necessário? Quando é que ele deve ser feito? Em que momento no tratamento ele deve ser feito? Muito importante essa informação. Então, sabia? Vamos falar tudo sobre isso, tá bom? Para vocês? Então, vocês que estão aí já em casa, voltaram do trabalho, estão cansados, pretendem deixar seus dentinhos um pouco mais claros, vamos explicar. Clínica Paglia, 2950-9592, 2950-9592. Estamos lá há 32 anos, né? Isso. Onde que nós ficamos? Pedro Doll, número 95, Santana. Alto de Santana. É isso aí. Mas você estava falando algumas coisas importantes. Essa coisa da indicação do clareamento. Eu acho que é uma informação interessante. Eu tenho muitos pacientes que acontecem isso. Eles passam na clínica, não comentam o interesse do clareamento. Nem sempre a gente indica, porque parece que a gente está forçando alguma coisa. Então, a gente espera normalmente o paciente perguntar, nos questionar sobre o clareamento. Ele faz restaurações estéticas e depois, principalmente as anteriores, né? E depois ele fala assim, gostaria tanto de fazer um clareamento. Aí você fala, não acredito. Ou então, ele colocou lente de contato na boca inteira, fez... Eu falei, mas espera, o senhor devia ter me orientado, me falado. Muitas vezes a gente comenta. Isso, nas lentes de contato nós estamos já mas às vezes, normalmente orientando o paciente. Às vezes o tratamento tem 1, 2, 3 fases, nós falamos lá atrás. E na época ele não se tornou. Depois, quando chega no fim, ele quer. Então, deixar bem claro para vocês que o clareamento ele vem antes dos procedimentos estéticos. Porque nós vamos explicar o que acontece com o dente quando ele sofre a ação dos géis clareadores. Isso. E como é que isto acontece, não é verdade? O clareamento dentário é uma técnica que se tornou muito popular nos últimos anos devido ao apelo estético por dentes brancos e bem alinhados, contribuindo para um belo sorriso. O fato que as pessoas desconhecem é que o clareamento é utilizado pelos dentistas há mais de 100 anos. Puxa. O mecanismo clareador é um processo complexo que é alvo de inúmeros estudos. O clareamento basicamente funciona como uma reação de oxidação dos pigmentos causados pela alimentação, corantes, cigarro, café, vinho, né? Verduras altamente verdes, couve, por exemplo, mas não irá alterar a cor natural dos dentes. Há casos em que, por características particulares, estrutura do esmalte, presença de pigmentos de remoção mais difícil, diferenças de permeabilidade dos túbulos dentinários, manchamentos por remédios como tetraciclina, antibiótico, que era muito usado, isso há 40, 50 anos atrás, hoje não é mais, a obtenção do clareamento desejado pode não ser possível, entendeu? Porque existem as manchas extrínsecas e as manchas intrínsecas.
As manchas extrínsecas são aquelas que vêm do meio externo. Ah, puxa, eu tomo muito café, eu fumo muito. Então eu vou manchar meu dente. Chá. O chá, Chá tudo também. que tem cola, Coca-Cola. Coca-Cola, nossa, nem diga. Pepsi-Cola, tudo que tem cola. Shoyu. Shoyu. Beterraba. É verdade. Tudo que tem uma coloração maior, esverdeada, vermelha, tudo isso. Mas então eu vou explicar para vocês. O nosso dente é cheio de túbulos dentinários. Dentro desses túbulos dentinários, conforme você vai comendo esses tipos de alimento, vão formando partículas invisíveis e elas vão se acumulando, até formar moléculas visíveis. Então, o que era invisível, de tanto acúmulo, tornou-se molécula visível. Então, qual é a ação desses géis? Eles vão lá, entram dentro dos túbulos dentinários, eles alargam um pouco esses túbulos e vão quebrar de novo essas moléculas, vão tirar, então vão traçar com que eles voltem à cor natural do seu dente. Não é, meu dente ficou branco porque agora... Não, ele voltou à cor natural, e muitas vezes é muito branca, mas quando você tinha aí seus 15, 16, 17, 18 anos, você nem lembra disso. Então, gente, essa é a ação principal de um clareamento. Não é verdade, doutora Thelma? Sim. Clínica Paglia, 2950-9592. É bom lembrar isso. Nós não vamos alterar a cor natural do dente. Nós vamos tirar... Na realidade é isso. É quebrar em micropartículas esses pigmentos que no olhar nós não visualizamos mais. É isso que nós vamos fazer. Então, muita gente às vezes fica decepcionado com o clareamento porque não ficou com o dente branco. Não é por aí. Sempre melhora. O clareamento não tem como dar errado. Mas às vezes as expectativas acham que vão ficar com o dente da Cinderela. Entendeu? A Cinderela? Não é o sapatinho, é o dente. Bom, mas me responda, Thelma. Essas técnicas de clareamento devem ser feitas por quem? Só pelo dentista? Ah, sim. Graças a Deus, a nossa associação houve uma campanha muito forte para que ninguém comprasse esses produtos em outros lugares, a não ser junto com os profissionais, sempre com orientação de um profissional, porque tem danos. Se não souber usar direito ou exagerar na quantidade, tem uma série de coisas. Por isso, sempre acabo lembrando vocês de uma coisa. Aquela velha história, uma boa anamnese, quer dizer, perguntas ao paciente para saber tudo direitinho, queixas, saber a expectativa dele para um bom planejamento. Até um clareamento precisa ter um bom planejamento para ele. Saber a expectativa desse paciente, saber se aquele dente pode receber os produtos, se não tem um problema periodontal muito forte. Então, primeiro a gente às vezes precisa tratar essa gengiva antes de fazer esse clareamento, ou fazer de uma forma, uma proteção muito grande nessa gengiva. Saber se o paciente não é um paciente muito sensível. Então, tudo isso, naquela consulta de avaliação, é onde, normalmente, sou eu, né, que oriento lá na clínica, eu faço todas essas observações, pergunto, vou fazendo, e aí sento com o paciente e vou explicando como é que se processa todo o trabalho. Então, explica para eles, doutora. Nós sabemos que lá a gente usa produtos como peróxido de carbamida, peróxido de hidrogênio, e eles têm concentrações. Quanto maior a concentração, mais efetividade. Mas essa maior efetividade pode causar também maior sensibilidade. Então, existem, que ela falou, indicação para para todo paciente existe uma indicação diferenciada. E o que os pacientes sempre me falam, doutora, por que existe a luz? Por que é a luz? Por que vocês colocam aquele monte, milhões de luzinhas na nossa boca? Explica para eles, Thelma. Vou explicar. Na realidade, como o Dr. Geraldo comentou, há mais de 100 anos é feito o clareamento, tudo isso. O produto é o mesmo. O que foi se aperfeiçoando foi a qualidade, a sensibilidade, diminuindo a sensibilidade.
E o que acontecia também há anos atrás era o problema é que precisava de muito tempo para o produto conseguir agir no dente. Então, com o passar do tempo, eles foram aperfeiçoando e utilizando certos ativadores do gel, né, que é colocado no dente. E cada vez mais, então se começou com uma luz mais, não vou dizer que seja mais fraca, mas que era uma luz do que a gente chama do fotopolimerizador, que era o de resina. Ele não aguentava, porque tinha que ficar muito tempo, então ele acabava queimando. Depois veio o laser. O laser teve um boom muito grande, só que ele causava muita sensibilidade. E, claro, sempre fazendo pesquisas, que até houve uma época, depois do laser, que não se falava mais por conta dessa sensibilidade. Todo mundo falava, não vou fazer de jeito nenhum mais clareamento. Deixa eu só explicar para Meus dentes ficaram muito sensíveis. Na verdade, então, o que eu quis dizer para vocês é o seguinte, para que existe essa luz? Ela é um A ativador. luz é um ativador. É um processo físico que vai dar início a um processo químico. Sim. Essa luz, ela ativa esses géis. O tipo de luz, a intensidade é importante. Quando falava-se em laser, o laser estava diminuto ali no meio das milhares, tem alguns pontos de laser que já ajudava, a intenção era que ele já ajudasse a diminuir a sensibilidade. Então as pessoas falam assim, mas eu só quero se for tratamento a laser. É lógico, é o melhor. Lá nós temos lá na clínica o a laser. Associado ao então agora LED. É que eu vou falar para você. É um laser associado a LEDs. Na verdade, são mais de 140 luzinhas de LED que uma luz fortíssima, que a gente é obrigado até a colocar óculos, porque isso afeta até a nossa vista. E no meio delas existe o laser. Então a Thelma vai explicar, porque lá na Clínica Paglia nós temos um esquema chamado de clareamento misto. Então eu quero que ela explique para vocês o que é o clareamento misto. Você tem como falar para eles, Thelma? Claro, que é aplicado lá na Clínica Paglia. Isso. Então, hoje nós usamos na clínica o LED associado ao laser terapêutico. Esse laser, a função dele é diminuir a sensibilidade do clareamento. Então, eu vou acelerar, né, o processo com essa luz, com esse tipo de luz, e ao mesmo tempo eu vou estar ali ajudando com o laser para que ele não tenha tanta sensibilidade. Hoje, devido às pesquisas, uma série de coisas, o que eles encontraram de melhor é essa técnica mista. O que seria isso? É uma sessão no consultório, que pode ser uma ou duas, isso vai depender do grau que nós precisamos, né, de clareamento ali, do manchamento, né, o grau do manchamento que está no paciente, associado a moldeiras, aonde o paciente irá levar essas moldeiras para casa e uma seringa com o produto. Eu vou instruir direitinho ele como ele colocar e ele vai fazer esses dois trabalhos. Um pouco no consultório, que é uma sessão mais ou menos de 1h30, e depois ele vai para casa com essas moldeiras e vai fazer todos os dias. Ele vai colocar o produto no mínimo 3 horas, no máximo 4 horas. Quanto à concentração do produto, vai depender muito da sensibilidade do paciente. Então, eu vou controlando e vou trabalhando ali. Se é um paciente que eu já percebi que na sessão do consultório respondeu muito bem, eu posso usar uma concentração maior. Se o paciente já apresentou um pouco mais de sensibilidade, se ele tem retração gengival, tudo isso, eu vou trabalhar com o gel. Isso não quer dizer que a finalização do trabalho vai ser diferente. Não, pode se estender um pouco mais o tempo que nós vamos trabalhar. E também, passado o uso dessa moldeira, se a gente achar ainda que há necessidade em alguns dentes de repetir
A sessão de consultório também fazemos. Então, hoje, na pesquisa mais recente, é esse o melhor tratamento para esses pacientes. E, Thelma, é feito a parte de cima e a parte de baixo ao mesmo tempo? Ou primeiro a parte de cima, depois a parte de baixo? Como é que é feito? Então, antigamente, às vezes, tinham certos profissionais que clareavam, né, uma das arcadas e depois, né, complementava. Isso era uma forma de mostrar para o paciente que estava ocorrendo o clareamento. Mas ficava uma coisa esteticamente um pouco complicado, porque clareava às vezes a parte superior, a parte inferior ainda continuava. Então, foi uma forma de mostrar para o paciente. Mas hoje a gente tem até a parte de fotos, a gente fotografa, faz comparativo com escala de cores. Então, existe uma série de artifícios que a gente pode mostrar para o paciente sem a necessidade de clarear, né, uma arcada primeiro, depois a outra, tá? Existem diversos mitos que se fala em relação a clareamento dental. Um deles que as pessoas mais perguntam pra gente: doutor, não vou fazer não. Vou fazer não porque me falaram que clarear enfraquece o dente fica fraco. Isso é verídico? Isso é mito? O que é, Thelma? Conta pra nós. Não, ele pode ser verídico se não houver um profissional, que normalmente é o cirurgião dentista, né, capacitado para isso. Eu já ouvi de pacientes: o meu pai, ele faz o clareamento toda hora, ele tem a seringa, ele vai colocando o produto. Gente, não é isso. Outro também que eu ouvi de uma mãe, que eu fiquei até estarrecida. Ela falou assim: toda vez que ela vai numa festa, ela pega e então põe o produto para o dente dela fica... Porque o que acontece quando nós fazemos o clareamento, realmente, num primeiro momento, é um esbranquiçamento maior. Por quê? Por uma desidratação do dente. Então, mas isso é controlado pelo profissional. Agora, quando as pessoas estão fazendo sem orientação, eles podem danificar, sim. Por isso que você não pode comprar isso em farmácia, em supermercado. Sim, nos Estados no Unidos, mercado, eu acho um né? horror. Um país tão desenvolvido, você compra. No supermercado. Armas também. Isso. Bom. Então, é importante que a gente observe isso, tá? Então, não tem necessidade de fazer fora, sem orientação. Você vai prejudicar o seu dente. Então, no consultório, você tem orientação. Olha, eu faço clareamento há muitos anos. Eu não tenho um paciente que tenha tido problema, tá? Então, prestem atenção. Não vão na onda de amigos, principalmente os jovens, de amigos, e vão fazendo aleatoriamente. Sempre um profissional. Faça direitinho que vocês vão ter um resultado excelente. É verdade. Então, não é um mito, mas também não é uma grande verdade. Se for usado erroneamente, pode causar algum problema. Mas ele, por si só, num tratamento elaborado, bem planejado, ele não vai enfraquecer os dentes, não é verdade? Claro. E nós temos que seguir algumas recomendações, né, durante um tratamento clareador. Sugere-se evitar a ingestão de bebidas ou alimentos ácidos durante o clareamento, porque essas podem causar aumento da sensibilidade durante o tratamento. Bebidas ou alimentos fortemente corados, como Coca-Cola, Fanta, vinho, tinto, sucos artificiais, café, chá verde, shoyu, molho inglês, ketchup, mostarda, molho de tomate, beterraba, cenoura, amora. Tudo isso, durante o tempo do clareamento, deve-se evitar. Também devem ser evitados, pois pode haver comprometimento no processo clareador, não é verdade? Agora, doutora Thelma, existe um outro efeito colateral do clareamento que não seja solamente a parte de sensibilidade? Sim, pode ter a variação, então, uma sensibilidade, mas assim, a variação de temperatura, principalmente ao frio. Tal sensibilidade, ela pode ser tratada ou minimizada com alguns tratamentos que nós costumamos prescrever.
que é o uso de cremes dentais para dentes sensíveis, bochecho de flúor. Normalmente eu indico isso uma semana antes de começar o clareamento, que isso vai diminuir a sensibilidade. Então, por isso que eu falo, muitas pessoas comentam assim, mas vai ter muita sensibilidade, eu já tenho. Mas tudo isso eu dou uma preparação. O paciente já, quando ele vem conversar, eu já dou essas pastas, eu já oriento, às vezes peço para que façam aviar, né, nas farmácias, o flúor. Então, tudo isso ele recebe uma orientação. Então, essa sensibilidade hoje é muito minimizada. É verdade. Então, nós não temos tantos problemas, né? Clínica Paglia, 2950-9592, 2950-9592. Liguem pra gente lá. E eu queria também explicar para vocês uma coisa. As pessoas às vezes pensam, faz o clareamento, já logo em seguida faz as restaurações. Não. Nós precisamos pelo menos de 15 dias depois que terminou o trabalho de clareamento para poder fazer uma restauração. Tá? Verdade, é verdade. Isso é super importante levar em consideração. Porque a adesividade da resina, ela fica comprometida. Então, dando esse tempo de 15 dias, porque o produto fica agindo ainda. Então, em 15 dias, da data que parou, o produto vai saindo, com 15 dias já não tem mais nada. E há uma normalização da superfície do esmalte. Sim, de novo, também. Ele perde aquela rugosidade. O brilho, não é? Verdade, volta tudo. Agora, esse produto não é recomendado para pessoas que tenham feito recentemente cirurgias gengivais. Sim. Dentes sensíveis, raízes expostas, periodontite, ulcerações na sua boca, uma saúde ruim da pessoa em geral, pessoas alérgicas aos componentes do produto e nem o uso durante a gravidez ou para lactentes. Também não é recomendado, porque sempre pode engolir. Então, grávida ou então está dando de mamar, é bom que não faça isso. Nesse período, bom que não faça nesse período. Os pacientes com implantes e outros vários tipos de próteses fixas podem se submeter ao clareamento. O fato importante a ser colocado é que todos os tratamentos não clareiam restaurações antigas, nem cerâmicas, viu? E nem próteses colocadas antigas. Assim sendo, como as técnicas de clareamento somente clareiam as estruturas dentais, esmalte, não é? As restaurações corosas e demais próteses estéticas devem ser trocadas após o clareamento para que haja uma homogeneidade de cores. Os cremes dentais clareadores ou branqueadores não apresentam resultados satisfatórios para o clareamento, mas podem ser agentes coadjuvantes na manutenção desse processo já executado com sucesso. Então, diz, não, eu escovo com a pasta não sei de onde, com a qual, e eu vou ter meu dente sempre branco. Desculpa, balela. Não vai, viu? Em resumo, escove os dentes, né, doutora Thelma? Isso. Utilize fio dental 3 vezes ao dia para prevenir a formação de placa e tártaro para remover manchas superficiais. Reduza o consumo de alimentos e bebidas escuras, como frutas vermelhas, café, chá e vinho tinto. Evite fumar, mascar fumo. Use produtos como escovas e cremes dentais branqueadores, pode ser. Visite seu dentista a cada 6 meses para uma limpeza dos dentes. E é o que a gente pode recomendar lá da Clínica Paglia. Infelizmente, o nosso programa também acabou. Tenha uma boa noite, tenha uma semana maravilhosa, viu? Fiquem com Deus, que Deus esteja em seus corações, grandes vibrações positivas, viu? Entrem um pouco em alfa, sintam o seu corpo estar bem com você mesmo, estar bem perante ao mundo. Thelma, muito obrigado pela sua presença, fiquem com Deus, meu amor. Boa noite a todos vocês. Clínica Paglia, 2950-9592.